Bom, e aí eu gostaria de, tendo posto entendimento sobre o batismo, né, e a dicotomia que a gente tem entre água e fogo, o batismo na água como ritualística apenas física, alegórica, preparatória para o batismo do Messias, isso conforme o próprio João Batista falou com todas as letras, né? E que agora o Messias nos trouxe o batismo simbolizado pelo fogo, por isso que aconteceu aquilo em Atos dos Apóstolos lá, né? Então a gente tem esse novo estágio, o batismo do fogo, que é uma coisa intangível e que está associado com o ar, com o ruha, né, com o espírito, né? E tendo posto então esse entendimento, a gente clareia um pouquinho mais a história, para que a gente entenda, né, melhor a história da purificação da lepra de Naamã. Naamã, o general sírio, né, e que procurou por meio do profeta Eliseu, né, lá em 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 27, né, o capítulo inteiro de 2 Reis, ele conta essa história e agora nos torna um pouco mais claro, inclusive concordando com essa com essa dicotomia, com essa evolução, vamos dizer assim, né, evolução entre aspas do que era antes o batismo nas águas, tá? E agora o que é a nossa verdadeira realidade trazida pelo Messias, que é o batismo com o fogo, tá? A história lá, eu vou reforçar de novo que é imprescindível que as pessoas conheçam a história, né? Eu não vou ler a história aqui novamente, né? Por isso que está aqui a referência, o testemunho que eu chamo, né? Para que a pessoa vá lá e leia a história do que aconteceu, né? E aqui eu trato diretamente já do entendimento que ela tem, do que eu tenho entendido, tá? Do que ela significa. Então, se vocês conhecerem a história lá, caso não conheçam, é bom que leiam lá, né? 2 Reis 5, tá? Para depois entenderem do que se trata. Então, o que a gente tem ali? A gente tem Naamã, que é um sírio, era um gentil, né? Ele não era da herança original de Israel, portanto ele era um gentil, ele fazia parte das nações, tá? Ele era leproso, a gente já conversou sobre as brechas no templo, né? Que é a cobertura ou seja, as fendas no templo significa a cobertura de pecados, tá? A gente não está com o templo íntegro para que o Espírito do Altíssimo habite na gente, tá? Isso era o significado da lepra, tá? Conforme Isaías 1. Na verdade, lendo o primeiro capítulo de Isaías, começando a ler o profeta Isaías no primeiro capítulo, né, essa ideia fica bem clara ali, tá? Quando ele diz que o Criador, por meio de Isaías, né, diz que aquelas solenidades todas que o povo da primeira aliança praticavam alegoricamente, como os sábados, como a guarda dos sábados, como os ajuntamentos solenes, aquilo ali o Criador já estava exausto. Ele não aguentava mais passar por aquilo, tá? A alma do Criador aborrecia aquilo, ele não aguentava mais. E aí ele diz ali que a pele do povo estava cheia de feridas esbranquiçadas, que não estavam espremidas, não estavam tratadas com óleo para que amolecessem, né, aquelas feridas ali. Ou seja, o que ele estava dizendo? Que ele estava dizendo que era que a pele do povo, vamos dizer assim, estava cheia de lepra, né? Ele associou bem claro ali os pecados com a lepra, tá? Isso está lá no primeiro capítulo de Isaías, basta ler lá, tá? Então a lepra significa isso. Então um gentil coberto de lepra, coberto de pecados, como nós, certo? Quem é Naamã? Naamã aqui está prefigurado o que a gente sempre foi, gentil e afastado das leis do Criador, tá? Ele se banhou 7 vezes, ou seja, ele se banhou 7 vezes no Rio Jordão, o Rio Yardayan, né? O Rio Jordão, que simboliza o Rio Jordão, ele aponta, de certa forma, para a vida do Messias e para as águas, o Shua, né? As águas que salvam, a palavra do Messias, tá? Isso também eu pretendo trazer maiores esclarecimentos sobre essa figura aqui, do porquê que o Rio Jordão é uma figura bastante interessante da própria vida do Messias e das palavras que ele falou, tá?
Então, ou seja, o fato dele ter se banhado 7 vezes nesse rio é a figura do batismo, que a gente pode entender, tá? Por isso que o João Batista fazia nesse rio também o ritual que ele fez, tá? E lembrando que ele se banhou 7 vezes. Por quê? Porque o próprio profeta lá na história, o profeta Eliseu, mandou que ele fizesse isso por 7 vezes. E a purificação dele veio depois da sétima. A purificação ela não foi gradual, né? Ele não começou a se purificar ali na terceira, na quarta ou na quinta vez que ele mergulhou. Não. Ele só se purificou de fato na sétima. Depois do sétimo mergulho é que ele se purificou. Ou seja, ele precisou passar pelos 7. Os 7 mergulhos aqui foram obrigatórios. Só depois dos 7 é que ele foi se purificar. Quem deu a ordem para ele fazer isso foi o profeta Eliseu, né? Que lembra que o profeta Eliseu aponta para a porção dobrada de entendimento que ele pediu para Elias, né? Que foi o antecessor dele, tá? E com isso, depois do sétimo banho, né? Por ordem da porção dobrada de entendimento, é que Naamã ficou purificado, com a sua carne tornando-se como a de um menino. A carne dele, Naamã, que antes era coberta de fendas, né, lepra, a pele dele se tornou como a de um menino, que aponta para a ideia do filho varão, né? Então é isso que a gente tem aqui na história, tá? O que ela trata aqui é exatamente essa figura que a gente tem aqui, ó, esse mapa mental. Espero que vocês estejam enxergando, tá? Que significa o seguinte: os 7 mergulhos que ele teve de se banhar 7 vezes em águas, nas águas do Jordão, né? Elas significam hoje, se cada um dos mergulhos, ou seja, o que é essa figura aqui da pessoa imergir na água e voltar, tá? O que é essa figura? É a figura exatamente do batismo, que é feita alegoricamente, liturgicamente, até hoje, pelas religiões aí, tá? Que ainda estão aplicando o batismo nas águas, certo? Conforme a gente conversou. Se cada um dessas imersões aqui era tratado como batismo, lembrando que o batismo lá nas águas era uma única imersão, tá? Uma única imersão já valia, já era considerado como batismo, tá? Se cada uma dessas imersões, na verdade, hoje, elas foram substituídas pela língua de fogo que desceu em cima de cada pessoa lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, com muita facilidade, né, a gente pode chegar também por lógica, inferir que é o seguinte, que Naamã ele fez 7 vezes aquela imersão no Jordão, certo? Então, portanto, ele acabou fazendo 7 vezes a mesma alegoria do batismo. Ele passou por 7 batismos, vamos dizer assim. E se a gente transpor essa ideia, tá, para o que aconteceu com o verdadeiro batismo de Atos dos Apóstolos, que é descer uma chama de fogo, uma língua de fogo, né, sobre a cabeça, então a gente tem que 7 batismos seriam 7 chamas de fogo, 7 línguas de fogo, a língua de fogo multiplicada por 7, tá? É isso que é a figura verdadeira do que Naamã fez lá atrás, com água, tá? No Rio Jordão. Hoje a gente tem o quê? 7, seria como 7 chamas de fogo. A figura que a gente tem, 7 chamas de fogo, 7, exatamente 7, nem 6 e nem 8, são 7. 7 línguas de fogo acesas, tá? Perpetuamente, qual é essa figura que a gente tem? É a velha e boa e conhecida menorá, o candelabro. Não é isso que a menorá representa? 7 línguas de fogo acesas, uma do lado da outra. O que tem aqui na menorá não é uma língua de fogo? Não é uma chama de fogo acesa? E não são 7? Pois é. Isso significa o seguinte, que o que Naamã fez lá, considerando essa transposição que o João Batista e o Messias nos deixou bem claro, que a imersão em água estava sendo substituída pelo batismo no Espírito, simbolizado por uma língua de fogo, tá? O que Naamã fez lá foi acender as 7 chamas da menorá, por ordem de Eliseu. Eliseu mandou que ele fizesse isso, alegoricamente, tá? Os 7 mergulhos de Naamã, pessoal, são
representa a menorá, a gente acender as 7 chamas da menorá, as 7 línguas de fogo, que são a ordem dos encontros que a gente tem com ele, para nos tornarmos tabernáculos junto com ele. Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e finalmente Sukkot, né, que é a festa das cabanas, das tendas, dos tabernáculos, né? Depois dessas 7 acesas é que os nossos pecados estarão curados, a lepra será removida e a nossa carne se tornará como a de um menino, como a de um filho varão. Vejam que aí está agora o filho varão se prontificando, vindo dos gentios, porque Naamã era gentil, ele não era de Israel, certo? E uma vez que esses gentios passam pelos 7 batismos, vamos dizer assim, né? Que não são mais 7 mergulhos no Jordão, mas são 7 chamas, línguas de fogo acesas na menorá, certo? Uma vez que completa a menorá acendendo todas as lâmpadas dela com fogo, aí nós temos verdadeiramente, e só depois disso, gente. Não adianta mergulhar só 3 ou 4 vezes no Jordão ou acender só 3 ou 4 lâmpadas da menorá. Não, ainda o serviço não está completo. Só vai estar o serviço completo, as nossas lepras só estarão de fato curadas e a nossa carne como a de um menino depois das 7 chamas acesas, quando a menorá inteira, completa, estiver acesa, certo? E aí é que a gente vai ter a nossa transformação. E alguns adendos também na história contribuem para outros aprendizados interessantes também, tá? Naamã, após reconhecer lá na história, tá? 2 Reis 5, após ele reconhecer que em toda a terra não há nenhum soberano a não ser o Deus dos hebreus, a não ser em Israel, tá? Ele pediu perdão pelas vezes que teria de se curvar a outros deuses estranhos, falsos, por consequência, né? Por ordem de seus patrões, porque ele era um homem, o general sírio, de confiança do rei da Síria, né? E o rei da Síria tinha lá os seus deuses estranhos, né? Os seus deuses pagãos, certo? Pelos quais ele se curvava. E aí o Naamã ainda pediu para Eliseu, o profeta, né? Ele reconheceu que o verdadeiro estava ali em Israel, mas ele pediu perdão pelas vezes que ele teria que acompanhar o patrão dele lá em templos pagãos, certo? E o curioso é que Eliseu disse que ele fosse em paz. Ou seja, Eliseu deu a entender que isso seria perdoado, que isso não seria mais colocado na conta de pecado. Interessante isso, né? Quer dizer, hoje, na nossa volta, né, ao redor dos nossos olhos, tudo que a gente enxerga é paganismo. Foram coisas que foram manchadas, maculadas principalmente por conta dos gregos e dos romanos, né? Pela herança greco-romana. Então tudo que a gente tem dito está manchado por paganismo, inclusive os termos aqui que a gente tem usado, que a gente sabe hoje, né, como fé, por exemplo, né? Isso é um termo manchado, né? Ou seja, isso dá honra a templos pagãos, a deuses pagãos, tá? Mas veja que como nós gentios estamos imersos, nós estamos completamente envolvidos nesses paganismos, tá? Porque a gente não fazia parte da herança original. Ao contrário, né? A herança original foi inclusive escondida por aqueles que deveriam espalhar ela, né? E não espalhavam. Então a gente foi entregue ao engano como a gente está até hoje e aos poucos assim se desfazendo, se libertando desse engano, tá? Então hoje cada vez que a gente fala o termo fé, por exemplo, é isso aqui, ó. A gente está entrando na casa de um Deus estranho e se curvando diante dele, mas por conta dos patrões de gentios, né? Que nos passaram essa contaminação, certo? E Eliseu disse que não, o simples fato de reconhecer no coração, no entendimento, que o verdadeiro Criador está em Israel, que a verdadeira herança é a hebraica, todos esses erros advindos do paganismo, ele seria perdoado.
né? Ou seja, são os erros veja que aqui está aberta a possibilidade para um erro que não é exatamente mais de ignorância, mas é um erro de vício, né? Do, um vício em, vamos dizer assim, em paganismo, nos impele para heranças contaminadas, mas que ela seria perdoado desde que haja dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, do entendimento, o reconhecimento de que o único verdadeiro e soberano é aquele da herança hebraica, é o de Israel, certo? Então, o curioso é que hoje a gente pode ter dentro aí dos templos pagãos, tá? Pessoas sinceras de coração, ainda se curvando a deuses estranhos, mas o coração o Criador sondando os corações, só ele pode fazer isso, né? O Criador reconhece que se lá dentro desses templos ainda tem as pessoas se curvando meio que no automático, né, para deuses estranhos, se no íntimo dela está posto, né, que o verdadeiro é o de Israel e que aquelas coisas ali não fazem sentido com o verdadeiro Israel, isto já está perdoado pelo Criador, assinado embaixo pelo profeta Eliseu. Tá? Aqui nós temos uma situação curiosa, tá? Eliseu é como se ele estivesse dando carta branca, como se ele estivesse assinando o perdão, mesmo que de corpo presente algumas pessoas ainda se curvem a deuses estranhos em templos sírios, vamos dizer assim, tá? Em templos gentios, né? Naamã aqui estava perdoado apenas pelo fato de reconhecer e de ter conhecido o verdadeiro Criador, né? Que está em Israel, né? É uma coisa curiosa para se pensar, tá? Sobre aqueles que impõem como pedágio a essa mensagem de purificação as suas próprias cobiças materiais, os seus próprios desejos da carne, né? Conforme a ideia de Mateus 23 lá, eles carregarão em si os próprios pecados expiados, né? Ou seja, a própria lepra. Foi exatamente isso que aconteceu com Gease, né? Então eu entendo aqui que Gease acabaram ele acabou prefigurando a ideia dos líderes religiosos que a gente tem hoje na nossa volta, certo? Porque essa mensagem da purificação, ela tem sido dado por profetas como Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu é aquele que tem a porção dobrada de entendimento. Ele pediu a porção dobrada de entendimento, de espírito do Altíssimo, tá? E saiu a espalhar essas mensagens, essas boas novas, tá? Mas acontece que alguns se colocarão como auxiliares dessa mensagem de Eliseu, tá? Que no caso seria o Geazi, o rapaz lá que era o escudeiro, vamos dizer assim, né? O fiel escudeiro de Eliseu, tá? E só que ele colocou cobiças materiais, colocou itens materiais, concupiscências do coração dele como uma espécie de pedágio, tá? A publicação dessa mensagem, né? A mensagem de purificação da lepra dos gentios, certo? E aí ele foi atrás de Naamã e aí ele descolou lá algumas recompensas físicas em prata, em ouro, em vestes, certo? E Naamã deu para ele, né? Mas veja que aí Eliseu disse que o Espírito do Altíssimo tinha ido junto com Gease, né, para testemunhar sobre aquela coisa que ele fez, né? E muito bem, o, os, os valores que Gease pegou das mãos de Naamã não seriam tirados deles, tudo bem. Vão ficar com, ou seja, o dinheiro arrecadado fica nas mãos de Gease. Agora tu faz o que bem entender com eles, tudo bem. O dinheiro estava ali, estava de tua posse, tá? Vai te ser permitido, assim como foi permitido a Gease, gastar o dinheiro teu. Mas em compensação a lepra que estava com Naamã passou para ele e imediatamente ele ficou leproso. Ou seja, nós não temos visto aí Geases, né, querendo pedagiar, ou seja, cobrar dinheiro, cobrar coisas materiais pela pregação da mensagem, da purificação,
Sim, nós temos visto, né? E no entanto, está sendo permitido para eles, para os Geases, tá? Que eles usufruam das riquezas materiais. Está sendo permitido, assim como o Gease também foi permitido por Eliseu que ele comprasse campos, comprasse vinhas, né? Com o dinheiro que ele foi lá e tomou das mãos de Naamã, certo? Ou seja, tomou das mãos dos gentios, tá? Foi permitido gastar, mas em compensação eles vão carregar até o fim da vida, porque Eliseu disse que a lepra ficaria para sempre por Gease e por seus descendentes, inclusive. Tá? Eliseu disse que a lepra ficaria para sempre com Gease até o dia da morte dele e inclusive aos descendentes que ele teria. Ou seja, a lepra, o pecado, os pecados, a cobertura de pecados estaria para sempre com esses aqui, ó. Para sempre. Mesmo que eles possam usufruir do dinheiro que eles arrecadaram, não tem problema, está sendo permitido que eles usufruam do dinheiro arrecadado, tá? Arrecadaram dinheiro das mãos de Naamã, dos gentios leprosos, tá? Que depois foram purificados, e não tem problema, o dinheiro ele não precisa mais devolver. Com o dinheiro que eles arrecadaram durante todo esse tempo, eles têm comprado helicópteros, eles têm comprado fazendas, eles têm comprado, espalhado templos religiosos para arrecadar cada vez mais dinheiro. Eles têm feito isso e está sendo permitido por Eliseu que eles façam, que eles gastem, né? Mas o pior problema de todos é esse aqui, ó. Os pecados que eles carregam vão ficar para sempre neles, né? Eles serão leprosos para sempre, até o dia da morte deles. E por consequência, leprosos não entram no templo. Qual templo? O verdadeiro templo, a Nova Jerusalém, né? O reino milenar do Messias, né? Leprosos não podem entrar lá. Portanto, eles serão barrados, né? Eles estão sendo conduzidos à morte eterna, certo? Ainda por cima, conforme Atos 8, tem o caso de Simão Mago, né, que ofereceu dinheiro em trocas dos sinais que acompanhavam os que anunciavam o Messias. Quer dizer, os discípulos do Messias estavam fazendo sinais lá, né, em Atos dos Apóstolos, como Pedro, principalmente. E aí um feiticeiro, ou seja, Simão Mago, ele ofereceu dinheiro para ter aquele poder, né? E aí Pedro disse que ele levasse aquele dinheiro e aquele pensamento dele para o inferno, né? Ou seja o pensamento e o dinheiro dele com a morte definitiva, né? Porque de maneira nenhuma as coisas do Criador se conseguem por dinheiro, muito menos o espírito dele, né? E aí Simão Mago acabou até inclusive se arrependendo e pedindo para que Pedro orasse por ele, ao Criador, para que tirasse esse entendimento ruim da mentalidade dele, né? Ou seja, então o que acontecia com Simão Mago é exatamente o que acontece hoje, né? Envolver dinheiro nas coisas do espírito, nas coisas do Criador, né? E uma coisa também mais um link que é interessante a gente abordar, é que Naamã chegou com 10 talentos, 10 talentos de prata, ele foi munido ao encontro de Eliseu, ele foi munido com 10 talentos de prata, ou seja, ele já chegou com 10 talentos de prata, e com 10 mudas de roupa também. Tá? Claro que ele pensava que isso seria um instrumento de troca pela sua cura, né? Por meio de Eliseu, né? Tanto é que ele ofereceu a Eliseu isso, e Eliseu disse que de modo nenhum ele aceitaria qualquer coisa da mão dele, né? Mas o interessante é que assim, ó, o gentio leproso, né? Quando ele procurou pela porção dobrada de entendimento das coisas do Criador, quando ele procurou, né, esse entendimento, buscando a sua cura, né, a cura da lepra, ele já chegou com 10 talentos e 10 mudas de roupa. Ou seja, se a gente for perceber aqui, sempre que a gente tem a figura de 10 nas escrituras, se referem 10 homens, né, ou 10 concubinas, às vezes, né, a gente geralmente faz referência aos 10 de Samaria, né, ou seja, são as 10 tribos de Israel que se apartaram, né, da casa de Judá, e acabaram prefigurando os gentios, né? Tanto é que eram vistos como imundos pelos da casa de Judá. Esses 10 aí vão ser novamente congregados pelo Criador, e haverá um único rebanho sob um pastor, certo? Então os 10, sempre que houve
a gente ouve falar em 10, essa é a figura da casa de Efraim, os samaritanos que serão purificados novamente, tá? Então, como Naamã chegou com 10 mudas de roupa, o que é a muda de roupa? A roupa é a roupa nova, né? É aquilo que faz cobrir a tua nudez, certo? Faz referência àquilo que será entregue pelo Messias para que cubra a nudez. Como ele chegou com 10 mudas de roupa, seriam os 10 de Samaria tendo a sua nudez coberta. A casa de Efraim tendo a sua nudez coberta com roupas novas, tá? Por isso que ele chegou com essas 10 mudas de roupa. E também ele chegou com 10 talentos de prata, que é a figura do primeiro, da parábola dos 10 talentos, que representa o servo bom e fiel, né? Que ele recebeu 5, negociou, ou seja, espalhou a mensagem e conseguiu 10, né? E não só ficou com 10 e foi elogiado pelo patrão, né? Como ainda ficou com aquele do servo mau e negligente que enterrou o talento, né? Aí o patrão, inclusive, ordenou para que aquele que foi enterrado também fosse dado àquele que tinha 10 talentos. Então veja que 10 talentos é característica do servo bom e fiel, que negocia e espalha as boas novas, né? Os 10 talentos de prata. Os 10 talentos de prata é a mesma recompensa também que o dote, né, que Tobias, né, recebeu do pai dele. O pai dele disse que fosse buscar, né, em terras estrangeiras 10 talentos de prata, né? E isso acabou sendo como um dote, como uma recompensa para que Tobias, que representava o Messias, casasse finalmente com uma mulher estrangeira, né? Veja como é interessante, as coisas estão fechando aqui, tá? Então, Naamã, ele representa a plenitude dos gentios, tá? Que chegam com 10 talentos, como um servo bom e fiel, e chegam com 10 mudas de roupa, com a intenção de cobrir a sua nudez, cobrir a cobertura da nudez da casa de Efraim. Tá? Naamã, a plenitude dos gentios, tá? Teve que acender as 7 línguas de fogo da menorá inteira para poder ser purificado da lepra e ter a sua carne tornada como a de um menino. Aqui está a figura do filho varão que vai vir dos gentios, tá? Que vai acender as 7 chamas, ou seja, vai ter a plenitude do batismo, que não é nas águas, lá atrás era nas águas, hoje é no fogo, hoje é a menorá acesa, certo? As 7 línguas de fogo da menorá acesa, tá? E que vai ter durante esse evento, né? Vai ter pessoas pedagiando, cobrando dinheiro por essa transformação, e que tudo bem, né? Não tem problema. Eles cobraram dinheiro, esses Geazes aí, né? Eles cobraram dinheiro por essa transformação e está sendo dado com permissão do Criador, né? Está sendo dado a possibilidade de que essas pessoas, esses Geazes, usufruam desse dinheiro aqui na Terra, tudo bem. Mas os pecados que estavam sob os nossos lombos, né? Foram transferidos para eles, tá? Para sempre. Para sempre. Sem possibilidade de retorno, tá? Eu espero ter me feito entender sobre essa mensagem aqui, como ela representa nós hoje, termos acendido a menorá, tá? Temos entendido o verdadeiro batismo, tá? E buscando o encontro com ele, verdadeiramente purificado da lepra, com os 10 talentos, espalhando a mensagem, e com as 10 roupas que cobrem a nossa nudez diante do Altíssimo.